Beleza, galera? Hoje é dia 29 de novembro de 2019. Nessa última semana eu postei um vídeo no canal aqui mostrando o que aconteceu numa sala de audiência em algum lugar do nosso Brasil, onde um juiz de direito pediu para que o agente de segurança tirasse as algemas do preso que estava sendo ouvido, e aí o preso tentou pegar a arma do agente de segurança e virou um trupé, virou uma bagunça. E nessa ocorrência você pode ver ali, ou que se você não assistiu, assista o vídeo, deve ser um dos últimos aí do canal. Você percebe pelas imagens que ali no mínimo 4 homens estavam presentes e eles acabam se acovardando e vazam e deixam o agente lá se lascando para conseguir conter lá o preso, que ele só conseguiu contê-lo depois que outro agente entrou na situação e aí conseguiu ajudá-lo. Aí você vê a covardia dos homens lá do local. E é interessante a gente abordar uma outra ocorrência que aconteceu nessa última semana, onde uma mulher foi covardemente agredida por um homem num bar em Belo Horizonte. E na entrevista que ela deu posteriormente, ela falou que haviam 10 homens no mínimo ali no local e nenhum deles fez nada. Eu tenho que concordar com ela tem razão, 10 homens no local ou mais e todos covardemente não fizeram nada, deixaram a mulher ali apanhando de um marmanjão. Primeiro, biologicamente, o homem ele é mais forte do que a mulher, muito embora os movimentos aí gaysistas, etc., eles tentam mostrar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas biologicamente o homem é mais forte que a mulher. Então, qualquer agressão que parta de um homem para com a mulher é por si só uma covardia. E espero que esses caras aí que agrediram a menina sejam exemplarmente punidos. Eu sei que não vai ser porque a nossa lei é muito frouxa com relação a isso, mas essa era a minha esperança. Mas qual que é a importância de tratarmos esse assunto? Porque nós podemos analisar ele sobre diversos aspectos. Quando eu falei a respeito da ocorrência na audiência lá, eu falei que teriam ali no mínimo 3 aspectos pelos quais a gente poderia avaliar aquela situação ali do preso e da algema. Então a gente poderia avaliar de onde surgiu isso aí, que eu falei a respeito do Supremo Tribunal Federal, através da súmula vinculante número 11, que trata do uso das algemas. Eu falei a respeito da covardia dos homens ali e falei a respeito dessa mentalidade corrompida que nós temos hoje. E hoje eu queria abordar esse aspecto um pouco mais profundamente, essa questão dessa mentalidade que nós temos, uma mentalidade totalmente corrompida. Então, na hora que essa moça foi agredida e ela fala isso, que haviam ali 10 homens e nenhum deles fez nada, ou seja, todos se acovardaram, nós só podemos chegar à seguinte conclusão: que todo o trabalho que vem sendo feito no nosso país há anos, tratando ou atingindo a mentalidade dos homens, acabam resultando em covardias como essa. Você tem a situação das armas de fogo que foram proibidas no país, no governo petista, que isso também impediu com que o homem tenha meios de poder confrontar o outro. Por exemplo, pela imagem, o cidadão ali é bem grande, o que agrediu a moça. Então, se você tá lá, você é pequenininho e não sabe lutar nada, na mão com o cara você vai tomar prejuízo. Então, isso fomenta a covardia, a sua covardia também. Então, você tem essa questão e você tem a questão mais importante, a meu ver, que é a questão mental, a questão do pensamento. Aquela frase muito famosa aí que todo esquerdista gosta de soltar, a Deus dará, é a tal da máxima: faça amor, não faça guerra. Essa expressão surgiu na década de 60 e 70 ali com os movimentos hippies, e ele tinha aquela intenção de tentar tornar os homens cada vez, ou a sociedade em geral, cada vez mais tranquila, mais paz e amor, se droga aí fica de boa, não arruma confusão e tudo mais. Só que essa máxima a gente tem que levar em conta que não serve para todo mundo. Então, se você tem uma sociedade gigantesca, onde você prega a paz e amor, liberdade, sexo livre e tudo mais, se tem um que não segue essa regra, e supondo que todos sigam, esse um mataria todos. Então, a questão da violência, ela é presente, ela é uma realidade, e para você combater alguém que faça uma violência errada ou uma violência injusta, você vai precisar de alguém que faça uma violência do outro lado justa, contrária a essa pessoa, para anulá-la. Por exemplo, se você está nessa situação no bar e o cidadão começa a bater na mulher lá e você vê que ele vai acabar matando aquela mulher, você, estando presente ali com uma arma de fogo, você pode alvejá-lo, você vai estar fazendo uma violência justa contra um cara que está fazendo uma violência injusta. E essa mentalidade a gente percebe que ela é comum
nos cursos de direito. Só pegando mais um gancho. Dá para puxar gancho para todo lado, mas apenas esse aspecto que eu queria puxar. Dentro do direito, nas faculdades de direito, nos cursos de direito, você tem um foco muito grande nas teorias e nas filosofias de Jean-Jacques Rousseau, um dos que, com a sua filosofia, deram origem à Revolução Francesa de 1789. E dentre as várias baboseiras que Rousseau falava, ele falava a respeito do bom selvagem. Ele também tem a teoria do contrato social, que é muito utilizada no direito hoje, enfim. Quando você sai de um curso de direito e é influenciado pelas ideias de Rousseau, você começa a ver o mundo não como algo real. Você começa a ver o mundo como uma hipótese, como algo hipotético, como algo maravilhoso. Você vai achar que a teoria que você aprendeu na faculdade é uma maravilha e o mundo real ele fica meio que descartado. Então, uma das coisas que Rousseau falava era a respeito do conceito de liberdade autônoma. O conceito de liberdade autônoma levou ao ideal boêmio, onde o herói é aquele que luta contra os princípios, valores e restrições da sociedade. Este ideal representou o princípio que guiava o mundo hippie dos anos 60. Lógico, aqui a gente já está falando de uma parte mais ideológica. Aí no século XVIII, os juristas achavam que era possível construir um sistema completo e perfeito de leis com base nos princípios da lei natural. O problema disso é que a natureza é cruel e ao mesmo tempo não cruel. Olha que essa ideia de Rousseau ela resultou na seguinte pérola que Marquês de Sade falou. Marquês de Sade viveu em 1740 e morreu em 1814. Viveu, né, nesse período, 1740 a 1814, ele falou: já que a natureza nos criou, nós homens, mais fortes, então podemos fazer com elas, as mulheres, o que bem entendemos. Então, olha a origem não, né? Mas a origem é muito anterior. Mas olha que fundamentação que ele dá para justificar a violência do homem para com a mulher, seguindo essas ideias de Rousseau e essas ideias da lei natural. Ora, segundo a cabeça dele, influenciada por Rousseau, se a natureza fez os homens biologicamente mais fortes do que as mulheres e o que impera é a lei natural, então eu posso fazer com a mulher o que eu bem entender, que não tem problema nenhum. Posso agredi-la, posso estuprá-la, posso humilhá-la, posso fazer o que eu quiser. O que acontece nessa situação inteira? Nós vivemos, como já citei no começo, numa época em que a masculinidade, como deveria ser, é cada vez mais atacada. Eles tentam fazer de toda forma com que o homem dependa totalmente do Estado, com que o homem não tenha responsabilidade nem com a família, nem com a sociedade, nem com nada. Eles querem fazer com que a gente viva cada vez mais individualmente, sem pensar no coletivo. Eles querem com que os homens sejam cada vez mais frouxos, mais sensíveis, menos violento, nem que essa violência, como eu já disse, seja uma violência justa. Então esse é um trabalho que vem sendo feito, principalmente por representantes da esquerda. E essa esquerda, que adota muitas ideias de Rousseau, é a mesma que não sabe que a ideia de Rousseau gerou uma ideia da violência sendo justificada do homem para com a mulher, levando em conta a lei natural. Então vocês vejam como uma ideia esquerdista lá do começo resulta em tantas coisas ruins hoje em dia. E se você pergunta para um esquerdista a respeito disso, ele não vai saber te explicar, ele vai se embananar e provavelmente ele vai falar algum jargão para acabar com o assunto, como você é um fascista, ou vai estudar, ou cala a boca, ou dá risadinha, ou fazer qualquer outra coisa. E qual que é a conclusão que nós podemos chegar de toda essa situação? Que nós homens devemos voltar a ser o que devemos ser. Homem de verdade, homem que segue os princípios, homem que segue o que é justo, homem que intervém quando alguma pessoa mais fraca está sendo agredida, sendo humilhada ou qualquer coisa do gênero. Que o homem assuma seu papel de homem da sociedade, que isso é importantíssimo. E indo um pouco mais profundo aí nesse assunto, a gente percebe que quando o consenso cristão começa a ser atacado, começa a ser diminuído, você tem essas distorções na sociedade aí. A cosmovisão cristã é a única que promove aquela situação da liberdade sem caos. Em qualquer outra sociedade do mundo que você for verificar, sempre a liberdade está associada a algum poder autoritário que impõe a sua verdade arbitrária.
seja através do judiciário, através do executivo, através do legislativo, ou através de entidades religiosas como países islâmicos e tudo mais. Então a única sociedade que pode ter a liberdade sem caos é aquela sociedade que se pauta nos princípios éticos morais judaicos cristãos. Não tem outro jeito. Então nós precisamos voltar às origens, nós precisamos voltar às origens do nosso Ocidente, que tem como base o cristianismo, voltar a nos empenhar a respeito disso e que nós sejamos homens mesmo, como disse Davi ao seu filho Salomão quando ele estava para assumir o seu lugar, quando Davi estava para morrer, ele falou assim, filho, ser homem, ou seja, seja homem, faça o que um homem tem que fazer. Não jogue a responsabilidade para o outro, não se isente, não seja um omisso. Esse é o recado de hoje, forte abraço e até a próxima.